Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Começa agora mais um Universo aqui na nossa telinha. E no programa de hoje você confere uma entrevista super bacana com a Luciana Munhoz, professora de Tai Chi. E também dicas especiais com a Paula Ribeiro, que é diretora de escola e pedagoga. Isso você confere aqui no nosso programa Universo Mais. Roda a vinheta. Vamos com o quadro Vila Copos. Sabe quando dá vontade de comer aquele docinho no meio do dia? Então, aqui na Vila Copos você encontra essa e muitas outras opções. Aqui você encontra paçoca, pé de moleque, doce de leite, doce de abóbora com coco, batata doce, suspiro, Maria Mole e muito mais. Então não perca tempo, vem pra cá, Vila Copos, a sua vida é uma festa. E para iniciar o nosso programa de hoje, temos uma entrevista super bacana para você aí que gosta dessa terapia oriental, trazer um pouco desse clima. Nós estamos aqui com a Luciana, que é professora de Tai Chi. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Luciana. Obrigada. Que bacana ter você aqui. E para que as pessoas conheçam um pouquinho, o que significa o Tai Chi? O que é o Tai Chi? Tai Chi é uma arte marcial chinesa. Ela é um estilo de Kung Fu que muita gente não sabe, achando que é algo separado, né? E é chamado de um estilo de Kung Fu interno, porque a gente trabalha muito a respiração, muito a força interna, que é chamado de Chi. Então, resumidamente, seria isso. Seria isso. E também existe o Tai Chi Chuan. Existe uma diferença entre Tai Chi e Tai Chi Chuan. Aqui no Brasil, o Tai Chi é uma maneira mais simplificada do nome Tai Chi Chuan, mas a gente pode usar assim a diferença. Tai Chi Chuan ele tem mais o cunho marcial, então os golpes eles são aplicados para defesa ou para ataque. E quando a gente usa o termo Tai Chi é mais para saúde, então a marcialidade ela não é levada tanto em conta e a gente trabalha mais a parte terapêutica mesmo do Tai Chi. Independente quais das duas modalidades a gente fala aqui, todo mundo pode participar. Todo mundo participar. Não tem restrição de idade. O que acontece é que as crianças não têm muita paciência de fazer os movimentos um pouco mais lentos, mas elas também são indicadas, principalmente para aquelas crianças que têm um déficit de atenção, que precisam aprender a controlar um pouquinho os movimentos, né? Aprender a controlar o corpinho, a gente brinca assim, é indicado. Porém, é mais o pessoal adolescente e mais adulto que gosta do Tai Chi. Existe uma idade média da procura pelo Tai Chi ou Tai Chi Chuan? No Brasil, ele é muito difundido para a terceira idade. Sim. Então, tem até um preconceito um pouquinho que só o pessoal da terceira idade que gosta de fazer. Porém, na nossa escola, a gente vê assim, que a idade média é uns 35 anos. Nós temos alunos de 24, 25 anos, até alunos mais velhos de 70, 75, 80. Tinha o seu Valdemar fazendo com a gente até um mês passado, que ele tem 90 anos. Que legal, que bacana. Que bacana. Seu aluno mais velho? Meu aluno mais velho. Que legal, que bacana. E para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, como que funciona o Tai Chi, né? Quais são os benefícios, as técnicas utilizadas? Tá. O Tai Chi, como a gente faz devagar os movimentos, dá a impressão de que é fácil, por ser devagar. Mas, na verdade, está acontecendo um processo enorme dentro da gente. Primeiro, a gente tem que levar em consideração a respiração. Então, é a respiração que dita todo o ritmo da nossa prática. Então, eu aprendo a respirar melhor. Quando a gente está estressado, ansioso, a gente respira mais curto, é o que a gente fala de respiração de soquinho, né? E isso vai aumentando o estresse, vai aumentando a ansiedade. O Tai Chi, primeira coisa, ele faz você respirar de uma forma mais natural, mais alongada. Só isso já traz um benefício gigantesco, que é oxigenar melhor o sangue. O sangue melhor oxigenado, ele vai circular mais rápido pelo corpo, chegando nas partes periféricas, nas pernas, nos pés, nos braços. Com ele circulando mais rápido, vai soltando endorfina, como qualquer atividade física, né? E esse primeiro hormônio vai liberando os outros, que vai acontecendo um equilíbrio natural do corpo, né? Por isso que às vezes o Tai Chi é até chamado de milagroso, mas não tem nada de milagre, acontece mesmo algo natural para o corpo. Então, o primeiro benefício que eu vejo é a gente respirar melhor.
O segundo benefício que acontece, se eu estou respirando melhor, eu estou me acalmando. Então acontece o quê? Que a frequência cerebral ela diminui. Então eu paro de pensar em 4, 5 coisas ao mesmo tempo, eu começo a trazer o foco melhor para mim mesma, para eu entender o que eu estou fazendo, né? Então isso vem a concentração, o foco em si. Então esses seriam os benefícios adjacentes, né? Que vêm subsequentes à prática. Fora isso, tem muitos outros benefícios. A faculdade de Harvard, ela é muito forte na pesquisa científica médica. Eles têm um centro médico usando o Tai Chi para várias doenças. Então, eles têm muitos artigos publicados sobre isso. Então, eles colocam sobre auxílio da diabetes tipo 2, artrite e artrose. Já tem, nos Estados Unidos, eles têm um centro de prevenção à artrite e artrose, né, um pouquinho diferente do que aqui no Brasil. E quando a pessoa é diagnosticada com uma dessas doenças, uma das receitas que eles dão, né, é aplicar o Tai Chi, fazer a prática do Tai Chi, que isso ajuda muito as dores. Fibromialgia, no Brasil já está sendo muito usado para facilitar, porque a fibromialgia ela é uma dor intensa na musculatura, mas a pessoa precisa fazer alguma atividade física. Só que, ao mesmo tempo, ela não aguenta uma atividade física por conta da dor. Então, o Tai Chi, por ser mais lento, acaba sendo melhor aceito pelas pessoas que têm fibromialgia também. Fora, vamos pensar em saúde mental. Todas essas síndromes que a gente vê, a pandemia desencadeou muita coisa. Com certeza. Né? Todo mundo ficou meio complicado nessa situação, né? Não teve como também. Então, pelo fato de você respirar, de você concentrar em você, os movimentos você tem que fazer pensando, isso auxilia muito. Crise de ansiedade, crise de pânico, isso vai um a mais para o tratamento que a pessoa já faz. Né? Não quer dizer que a pessoa, não, para todo o tratamento e vai fazer Tai Chi. Não, isso vem para somar, para agregar. Que legal, que bacana. Isso é um autoconhecimento, né? Você acaba conhecendo o seu corpo, o seu movimento, sua mente, trazendo aquele equilíbrio que a gente tanto procura no nosso dia a dia, né? Exatamente. E existe um período para eu sentir os benefícios praticando Tai Chi? É muito legal porque, assim, se eu pratico de manhã, é como se eu tivesse carregando a bateria a mais para eu aguentar o dia, né? Então eu fico mais disposta, mais alerta, mais motivada, com um foco maior. Se eu pratico à noite, ele vai relaxando para a hora do sono. Falo, mas como pode o mesmo movimento ter diferença, né? Como vai usando o próprio o metabolismo do corpo vai se equilibrando, então de dia ele vai ficando mais alerta e à noite ele vai descansando, vai começando a desligar para poder dormir. Então é muito legal a prática da manhã para quem precisa ser mais dinâmica no dia e o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade para dormir ou o dia é muito cheio, precisa desacelerar, contribui. É legal a prática à noite também. Olha só que bacana, então não tem desculpa para praticar o Tai Chi ou o Tai Chi Chuan, se for a sua preferência, seja de manhã ou à tarde, benefícios com certeza aí para o seu dia, né? Tanto no rendimento quanto no repouso, no descanso, que é tão importante quanto, né? Para a gente conseguir ter um rendimento melhor no dia seguinte. Você trouxe um pouquinho dessas questões das doenças, né? Reumatológicas e tudo mais. E eu acho isso muito legal. Hoje, você sente uma procura muito grande, como aqui no Brasil você citou, né? Que as pessoas que têm artrite, artrose, existe uma procura por conta disso? Existe sim. Lá na nossa escola nós temos um caso de uma aluna que ela já treina comigo há 8 anos e quando ela veio nos procurar era o último recurso dela. Alternativa porque ela já estava para uma cirurgia de hérnia de disco. Né? Já tinha complicado muito. Ela não conseguia se virar na cama, para vocês terem uma noção. Ela precisava segurar na cama para poder virar. E ela veio como última alternativa para ver o que dava, né? Eu gosto de usar muito o caso dela porque foi o caso mais extremo que nós tivemos. E ela começou a fazer... ela veio conversar comigo e depois de 3 meses ela já estava virando na cama sozinha. Né? A hérnia de disco vai estar lá sempre. O que acontece é que ela inflama. Então, quando ela inflama, ela incha e todo inchaço dói.
né? E a ideia, então, era ela desinflamar para ela conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E foi isso que aconteceu ao longo do caminho. Ela sentia as pernas parecendo amortecidas o tempo todo, que isso é algo que a hérnia pegava. E depois, com isso, foi parando. Então, é muito legal. Agora, o que a gente está tendo uma procura um pouco para o pessoal muito estressado, né? Mais pensando na saúde. Para conseguir trazer esse equilíbrio, né? E às vezes a gente conseguir aí trabalhar fazendo algo para o nosso corpo, para a mente, sem tantos remédios, tantos medicamentos, né? Trazer uma qualidade de vida melhor. É essa ideia. O fármaco é necessário, algumas vezes precisa, porém dá para a gente controlar essa quantidade, né? Como eu disse, ele não é para entrar em lugar de nenhum tratamento sem auxílio médico, né? Tudo certinho. Mas ele favorece muito a diminuição cada vez mais desses remédios. É uma soma, é uma contribuição. E Lu, para a gente explicar um pouquinho, vamos fazer uma prática aqui para os nossos telespectadores? Ótimo, vamos lá. Vamos fazer alguns movimentos para que as pessoas conheçam um pouquinho como é na prática também. Ok. Vamos lá? Qual que você nos apresenta aqui no primeiro momento? Tem uma forma muito legal, porque assim, como que é a dinâmica da aula de Tai Chi? É feito um aquecimento para destravar todas as articulações, para eu baixar a bola, a cabeça começar a focar naquilo, né? E eu preparar tanto o corpo como a mente para a prática. Depois disso, existe uma sequência de movimentos que a gente chama de forma. Tem uma forma que chama 24 formas. Ela é conhecida mundialmente por esse estilo de Tai Chi que a gente ensina, que chama Tai Chi estilo Yang, da família Yang. A nossa metodologia é a metodologia Li Wing Kei, que é o nosso grão-mestre, que trouxe para cá também, como a gente aplica. E essa forma, ela foi feita para ela se tornar competitiva. Então, no mundo inteiro, há lugares que vão competir essa mesma forma. Então, uma mesma categoria, com 40, 50 pessoas competindo a mesma forma. E ela é usada muito no colegial, no ensino médio lá da China, né? Então, o pessoal, na educação física, eles aprendem esse movimento como parte também para a competição. Então, essa forma é bacana, que ela já não é tão iniciante, porém ela não é tão avançada, trabalha com um alongamento, depois na prática vocês vão ver que tem uma abaixada, e ela é uma prática gostosa de fazer. Maravilha, vamos à prática então vamos lá. Perfeito, sempre começa com uma posição inicial, que a gente abre, isso, e a gente puxa e desceu. Daqui vai sair todos os movimentos. Tá? Chegou aqui o primeiro movimento, que chama alisando a crina do cavalo. Então, eu vou pegar como se fosse uma bolinha. E o pé acompanha. E o pé acompanha. Tá? Esse movimento chama alisando a crina do cavalo. Os nomes dos movimentos, eles são muito poéticos. O chinês usa muito isso, né? Cada movimento é alisando a crina do cavalo. Porque parece que a gente está realmente alisando a crina, passando a mão na crina de um cavalo. Então, sempre tem a ver com algum animal, algum movimento da natureza, sempre relacionado. Que legal. Então, eu comecei na posição inicial. E eu vou começar com o primeiro movimento, alisando a crina do cavalo. Só que esse movimento a gente faz 3 vezes. Fez de um lado, tem um sistema de repetição. Fez do outro. Isso, por questão de espaço. Vou dar uma paradinha no mesmo lugar e faço. Tá? Então, esse é o primeiro movimento. Depois, eu faço outro movimento que chama garça branca esticando as asas. Esse então, daí é mais sofisticado. Ele é bem bonito assim, de fazer. Né? Então, eu dou um sobrepasso e fico nessa posição, pontinha do pé. Isso. Uma mão vai em cima. Isso. E essa aqui como se eu fosse limpar o meu joelho. Isso. Isso, lembrando, né? Trabalhando sempre a respiração, controlando certinho. Por exemplo, no alisando a crina do cavalo, quando eu vou começar, eu estou puxando o ar, inspirando, e aqui eu expiro, solto o ar. Aí eu vou fazer de novo, puxei o ar, respirando, soltei o ar.
Então aqui Sim. eu tô com a velocidade. Fora que você trabalha toda a postura, Sim. realmente é um equilíbrio Sim. mesmo. A parte muscular da coluna, da lombar, é muito trabalhada, porque eu tenho que ficar reta, eu tenho que ficar na postura reta, então isso também trabalha. Aí tô com dor nas costas, né, de ficar o dia inteiro sentado, trabalhando sentado. O movimento também ajuda muito. Obrigada, Lu, mais uma vez. E é isso aí, não saia daqui que já já nós retornamos com o nosso segundo bloco, com mais uma entrevista super bacana. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta e vamos com o quadro da Inovamac, movidos pela inovação. E neste bloco nós temos a entrevista mais uma vez com a ilustre presença aqui da nossa pedagoga e diretora de escola, Paula Ribeira. Seja muito bem-vinda no nosso espaço mais uma vez. Obrigada, eu sempre gosto muito de estar aqui e agradeço o convite. Paula, para a gente começar a nossa entrevista de hoje, vamos começar por aquele start que toda mãe dentro de casa para analisar na hora que o filho precisa dar aquele primeiro passo escolar. Aonde eu vou colocar o meu filho? O que eu faço? Então, primeiro é definir essa decisão, né? Que essa decisão seja tomada do fundo do coração, principalmente quando a gente está lidando com uma criança pequena, que ela vai ter a primeira experiência fora do lar. Então, essa escolha ela tem que ser muito bem feita, muito criteriosa, inclusive. Então, não economizem visitas, não economizem tempo desperdiçado nesse processo, porque tudo isso vai ter depois a consequência, vai ter a certeza da sua escolha e vai fazer diferença vai ter ganho, né, nesse processo, principalmente quando a criança começa e tem que passar pelo período de adaptação. Se você escolheu com certeza, do fundo do seu coração, você vai passar por esse processo com mais tranquilidade. E com certeza vai estar fazendo uma escolha certa, né? Tocou aqui e está fazendo uma escolha certa para o seu filho. Exatamente. Porque o ensino, a educação infantil, né, é o primeiro passo da criança, o primeiro contato com amigos, com conteúdo escolar, convivência, é muita informação, até mesmo para uma criança pequena, porque a gente começa lá no berçário, né? É a saída do mundo dela, né, de ampliar as relações que antes eram só familiares. Sim. E é o primeiro momento em que ela sai para o mundo. Então, às vezes, isso tem que começar bem precocemente, tem que escolher para matricular, por exemplo, um bebê, né, que eu acho que é bem mais difícil. Na escola que eu dirijo, o que acontece mais é a entrada de crianças na fase de 1 aninho, por exemplo. Sim. Porque eles começam a dar muito trabalho para os avós e eles começam a correr, andar em casa, não para mais. E a gente percebe que a família já não é mais só suficiente para essa criança. Sim. Ela precisa explorar o mundo. Então, é a hora certa, realmente, dela estar indo para o mundo, né? Nesse momento, ela sai e quer conhecer tudo que é novo. E então, é onde a gente mais tem procura. E aí, quando a gente toma essa decisão, então, vamos colocar essa criança na escola, a gente precisa, de fato, analisar vários quesitos para que a gente consiga tomar essa decisão e não ir pelo preço ou só pela foto do Instagram ou porque eu achei a propaganda bonita e esse tipo de coisa. Então, eu vou passar algumas dicas. Isso. Quais são os quesitos que nós devemos nos atentar neste primeiro momento? Isso. A primeira coisa, eu acredito que é você agendar uma visita e conhecer o espaço físico da escola, perceber se esse espaço físico possui higiene, se os ambientes são limpos e organizados. Isso mostra muita coisa.
Também a segurança do local, se é um local seguro, como que a escola procede no caso de vir buscar uma pessoa estranha, se essa pessoa não é a pessoa do dia a dia que vem buscar a criança, qual que é o procedimento padrão em casos como esse. A segurança também do ambiente, né, altura de muro, cerca elétrica, esse tipo de questões hoje estão influenciando, né, porque a gente teve casos aí de invasões em escolas, então isso pesa também. Importante a gente ter... olhar para isso, olhar como é a saída e a entrada das crianças, para que seja um movimento que aconteça de forma segura na entrega dessas crianças para os pais. Então, falei da questão do espaço físico, né? E também olhar a higiene, né, gente? Porque hoje fica muito complicado, né? Você está lidando com bebês, com crianças pequenas, e o mínimo é você ter um espaço extremamente limpo e organizado. Sim, então, com isso certeza. é uma coisa que a gente observa bastante e vejo que os pais, quando estão visitando a escola, eles fazem essa observação, sim. Outro ponto é a questão da localização. Então, embora eu não valorizo tanto esse quesito, porque eu acho que Araraquara é uma cidade pequena e a gente vai pensar, mas é do outro lado da cidade. Mas do outro lado da cidade, dentro de Araraquara, a gente está falando aí de 15 minutos de deslocamento. Sim. Então, não é nada tão grave assim. É então, acessível. se de repente você gostou de uma escola e ela está um pouco longe da sua casa, dentro desse raio aí de tempo, consegue, cabe dentro da sua rotina fazer esse deslocamento, então esse já não passa a não ser tão importante, mas é algo que se tem a observar. Uma outra questão é a questão da qualidade dos profissionais que trabalham nessa escola. Observar se os profissionais eles não têm um fluxo muito grande de troca. Por exemplo, profissionais que não param, classe que fica trocando de professor a todo tempo. Sim. Isso mostra o quê? Mostra um pouco de instabilidade. A criança ela não pode ficar trocando de pessoas. Ela cria vínculo com a professora, espera-se que ela termine um ano com a mesma professora. É claro que nesse meio de caminho pode acontecer alguns imprevistos. Mas, se você observar que isso acontece com muita frequência na escola que você... De forma que interfira, de forma né? que vai interferir no comportamento da criança, faça a opção por escola onde a equipe é uma equipe mais antiga, que está trabalhando lá há bastante tempo. Mais consolidada. Mais consolidada, porque isso mostra que os profissionais são satisfeitos com o local de trabalho, isso mostra que o seu filho vai criar esse vínculo com a pessoa e ela vai estar lá, né? E é um trabalho conjunto, né? Eu acho que isso tanto para a escola, como forma de unificar o trabalho realizado ali interno, até mesmo passar isso para os familiares, né? Porque você como pai, mãe, responsável, que busca um local assim, você quer sentir o ambiente seguro, né? Eu falo que é uma sensação mesmo. Ao entrar, você já tem essa sensação. É onde eu ia finalizar. Seria a última dica, eu vou chegar lá ainda. Sim. Que é você confiar na sua própria intuição, né? É o mínimo, né? A gente... principalmente, acho que quando pega o coração de mãe, a gente sente. A gente sente o ambiente, a gente consegue ter essa sensibilidade. Mas, antes disso, a gente pode pensar também na questão da metodologia, do que você espera com essa escola, por exemplo. O conteúdo acaba sendo meio parecido, igual, porque a gente é regida por pela BNCC, então todo mundo tem que dar mais ou menos a mesma matéria. Então, em qualquer tipo de escola, você vai trabalhar a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Sim, cada um com a sua identidade. Você vai buscar uma escola mais tradicional, ou uma escola com um ensino um pouco mais moderno, ou com metodologias, por exemplo, mais naturais, ou até montessoriana. Então, quando você faz esse tipo de escolha, já tem a ver com os seus valores, com as suas escolhas internas, com os valores familiares. Então, não adianta, por exemplo, vou citar um exemplo, né?
você comer McDonald's e procurar uma escola naturalista, alguma coisa nesse sentido. Conflito Dá um de informações. de ideias Sim. aí. Então, eu acredito que você tem que seguir o seu valor, o que você acredita, e numa linha só manter esse tipo de escolha. Por exemplo, escolher uma escola um pouco mais humana, se você valoriza isso, ou se você está preocupado na questão de nota, vestibular, como vai ser o desempenho desse filho no futuro. Então, você procure uma escola que tenha esse tipo de conduta. Então, tudo isso vai levar em consideração. A gente aí está falando dos valores e de questão de metodologia. Sim. Aí, uma outra questão que a gente pode falar é com relação à questão financeira, Também. que chega a ser quase que o primeiro quesito, né? O principal aí é você fazer uma pesquisa de mercado, ver qual escola cabe dentro do seu orçamento, prestar atenção na hora de fazer essa conta, gente, porque às vezes, quando você colocar no papel a escola que cobra matrícula, mensalidade, material e tudo mais, faz uma somatória e divide ele por 12 meses. E no outro passo, então você faz isso. Aí você vai perceber que na outra escola varia um pouco o valor de mensalidade, mas o material é mais caro, ou não paga matrícula. Colocar na balança e sentir. Cada um tem usa um esquema para poder atrair seus clientes. Sim. Então você organiza isso e chega num valor final. E no valor final é que você vai decidir se aquilo está dentro do seu orçamento ou não. Se é possível estar pagando a escola ou não. No caso aqui a gente está falando mais focado nas escolas particulares. Sim, para a gente trazer também essa finalização sua dentro do quesito sentimento, né, que você colocou aqui para nós. Tudo aquilo que é de extrema importância. Às vezes a pessoa vai muito pelo status ou pelo financeiro. Eu quero pagar porque onde eu pagar bem, meu filho vai ter um melhor conteúdo apresentado a ele. Ele vai conseguir ter mais sucesso, menos sucesso, enfim. Eu acho que tudo isso faz parte. A localização, o local, mas realmente a gente tem que sentir aqui dentro. Exatamente. Se aqui faz parte daquilo que eu apresento dentro de casa para o meu filho, porque é um trabalho em conjunto, né, Paula? Exatamente. A escola e a família. Principalmente então a gente descobrir precisa qual é a missão, quais são os valores e quais são os objetivos dessa escola. Isso. Então, isso é uma pergunta básica para a gente poder começar a entender se aquela escola combina com o meu valor familiar. Sim, meu valor interno e também aquilo que eu quero apresentar para o meu filho. Com aquele tipo de pensamento, ideologia, eu quero que meu filho conviva. E aí, para fazer a escolha certeira, você vai em todos os lugares com o coração aberto, Sim. com um olhar atento e sente, gente, porque o coração da gente diz tudo. E eu acredito muito nisso, principalmente na intuição materna. Não que os pais também não participem desse momento, eu acho ótimo quando vai a família toda, porque eu acho que é uma decisão familiar. Em conjunto. Mas eu tenho certeza que nesse momento a intuição materna ela vai falar mais alto, você vai conseguir entender qual é o lugar que você vai estar mais bem acolhido, onde você vai se sentir mais segura para fazer essa escolha, essa primeira separação, que é um momento super difícil, principalmente quando é a primeira experiência da criança na escola. Então, isso tudo tem que estar bem definido para que você, quando for entregar essa criança na mão de uma pessoa estranha, que você nunca viu, e vai buscar essa criança no portão, você tem que estar minimamente certo do que você escolheu. É o primeiro ponto. Aí a adaptação acontece com mais tranquilidade, claro, né? Sim, Se você tem essa certeza, a criança percebe e ela vai
adaptar muito mais tranquilamente. Fica com a consciência mais leve, mais calma, mais tranquila. E para a gente finalizar, Paula, então eu acho que é isso. Você, mãe aí de casa, responsável, legal pelo seu filho, pense, analise os fatos realmente, não só da parte estrutural, mas sim a ideologia que é aplicado, todo o envolvimento, porque querendo ou não, a criança passa praticamente a infância toda dentro da escola. Exato. E a gente precisa disso, a gente precisa ter esse contato, essa união e esse trabalho em conjunto, porque dessa forma a gente se constrói juntos, né? É exatamente isso. Paula, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, podem me convidar. As portas estão sempre abertas. E agora, eu não podia deixar de agradecer a Mona Lisa Concept, essa loja maravilhosa que sempre me veste e traz esses looks impecáveis. Quer conferir? Segue as redes sociais que você não vai se arrepender. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu me despeço com muita alegria, mas na semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui na nossa telinha. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Até mais! Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inovamac, movidos pela inovação.